Glória a Deus. Meus irmãos, se coloquem em pé mais uma vez, toda a igreja se coloca em pé neste momento. Nós vamos receber o nosso pastor, irmãos, mais uma vez, com uma salva de palmas para Jesus, pela vida do nosso pastor. Você pode aplaudir Jesus? Comigo um texto que está em Apocalipse. Eu tenho medo desse texto, mas eu vou começar por ele, para eu não terminar nele, embora o final é ligado a ele. Eu tenho medo, mas é a palavra de Deus, capítulo 20, versículo 12 até o versículo de número 15. É a palavra de Deus. Não é, João? Tudo bem, João? Deus abençoe, João, presbítero da casa de Deus. Diz assim a palavra: e vi os mortos, grandes e pequenos. Diga, grandes e pequenos. Grandes e pequenos. Para guardar bem, grandes e pequenos. Grandes e pequenos. Agora eu leio. Agora você meditou na imagem grande e imagem pequena. Tudo morreu. Vamos lá. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Amém. Pode sentar, meus irmãos. Esse fato que nós estamos vendo aqui, esse filme, esse desenho tão claro, está muito próximo de acontecer. Muito próximo. E vai acontecer. Está aqui na Bíblia. A Bíblia ela tem que ser pregada do começo, da primeira página até a última página.
Aqui fala do juízo de Deus. Existia um tribunal, um juízo de Deus para julgar toda a humanidade. Aqui não fala do tribunal de Cristo. Aqui fala do juízo final. E a Bíblia fala que foram julgados pelas coisas que estão escritas no livro e pelas obras de cada um. E a Bíblia fala que tinha mortos grandes e pequenos. A Bíblia fala que, segundo as suas obras após o julgamento, o inferno, diga o inferno. Mais uma vez, o inferno. O que é inferno para você? Eu vou seguir a palavra. O senhor está falando de Páscoa? Complicou, pastor. O que é o inferno para você? Tem gente que confunde. Nós somos crentes há tantos anos, a gente ensina a palavra e às vezes as pessoas desconhecem a Bíblia. O inferno é chamado de Sheol, é um lugar de espera. Diga assim, lugar de espera. Lugar de espera. Então, quando a pessoa não está salva, ela morre, ela vai para esse local de espera. Está escrito na palavra de Deus que após a morte segue-se a juízo. Acabou de morrer, vai esperar esse juízo, que é o juízo de Deus. Até aqui tudo bem? Então vocês entenderam que tem um local de espera. Só que Jesus ele propôs uma parábola que está, eu não vou ler porque é muito longa, em Lucas capítulo, anotem sempre, tá, irmãos? Vamos estudar. Lucas capítulo 16, versículo 19 até o 31. Ele fala que existia um homem rico e existia um homem pobre, chamado Lázaro. E diz que morreu esse pobre. Diz que esse daí ele ficava esperando cair das migalhas da mesa do rico para se alimentar. E a Bíblia fala que ele morreu. E morreu também o rico. Morreu pobre, mas morreu rico. E a Bíblia fala que eles foram para o inferno. Local de espera, diga local de espera. Só que Lázaro, eu falei a palavra inferno, todo mundo vai ficar meio assustado com o que o pastor está pregando. É o ambiente. Só que Lázaro ficou de um lado, o homem pobre ficou no seio de Abraão. Diga seio de Abraão. Seio de Abraão. E o rico ficou do outro lado, de tormento, sofrimento e dor. Então, ficaram um do lado e o outro do outro. Tinha fogo lá? Não. Local de espera. Eles estavam conscientes? Sim. Acabou de morrer, a alma sai. Nós somos uma alma. Pastor, isso não complica não. Diga, somos uma alma. Somos uma alma. Sabe as emoções, os sentimentos que você tem? Não é do corpo. A sua mão não fica emocionada, é corpo. O seu pé não fica emocionado. Quem já deu aquela topada com o dedinho assim, ó? Quando você está de chinelo de dedo descalço, que faz assim, ó. E sai estrelinha e você vê até estrelinha de dor. Quem já fez isso? Quem já foi dar uma martelada e pegou no dedo assim, você? O seu dedo não ficou triste. O seu dedinho do pé, aquele dedinho que doeu, ele não fica triste. Diga assim, o corpo não tem emoção. Mas a alma, nós somos emocionais porque a nossa alma é a sede dos sentimentos. Se você está feliz, é a sua alma. Se você está triste, é a essência, é a alma. Então, quando a pessoa morre, esse corpo que doía, morreu, acabou, ele não pensa. Mas a alma, ela só se locomove por causa do corpo. Então não adianta ela querer, porque acaba o livre-arbítrio. Ela precisa ser conduzida. Ela precisa ser levada. Porque ela não tem mais ação, porque ela só age pelo corpo. É essa alma. A alma de Lázaro foi colocada no seio de Abraão.
Abraão é quem? O pai da? Abraão é o pai da? Então a alma do pobre, do Lázaro, era uma alma de gente crente. Quem é crente aí da glória, irmão? Ele era pobre, ele passava necessidade. Assim como eu sou, nós somos pobres, temos nossas dificuldades. Mas nós acreditamos num Deus que tem um céu com ruas de ouro, um Deus que é dono de ouro e da prata. E nós vamos orar com Ele. O homem mais rico do mundo pode ter o que for, mas ele não compra os céus se ele não entregar a vida para Jesus Cristo. Está entendendo isso? Então ele estava no seio de Abraão, e o rico, vendo Lázaro, identificou, porque ele tinha consciência, a alma dele, e gritou: Pai Abraão. É Jesus que contou. Diga, é Jesus que falou. Diga, Jesus não mente. Pai Abraão, pede pro. A mente dele ainda era de Senhor, mesmo no lugar de tormento. Pede para o Lázaro molhar pelo menos a ponta do dedo e pôr na minha língua aqui, porque eu estou em tormento, estou com sede, estou sentindo angústia. O pai Abraão falou: olha, não posso, porque entre nós aqui e vocês tem uma divisão chamada abismo. Diga assim: uma divisão chamada abismo. Então suponhamos, para você entender, está vendo esse copo aqui? Vamos lá. Do lado de cá estava Abraão e os salvos, um buraco no meio, e do lado de cá estava o pessoal do tormento, que é o pessoal do inferno. Todos entenderam até aqui? Então era um ambiente. Mas por que essas pessoas que morreram, Abraão não estava no céu? Porque para entrar no céu não pode ter pecado. Mas Abraão pecou, pastor, mas ele era um homem santo. Mas o sacrifício não tira pecado. E ele fez sacrifício, e todos, Davi, Salomão, todos que viveram, estavam lá. É isso que eu vou dizer. É sobre isso que eu vou falar. Mas eu quero que vocês entendam. Até aqui todos entenderam? Então diga: seio de Abraão, de um lado, tormento do outro. Então quem estava no seio de Abraão estava bem bom. Bem bom. Aí ele falou, Abraão falou: tem um abismo entre eu e você. Não tem como o Lázaro ir aí te socorrer. Aí ele fez um pedido. Diga assim: no inferno tem gente com boa intenção, com bom projeto. Aí ele falou: eu tenho uma boa ideia. Pega então ele, o Lázaro ou alguém, e manda lá na minha casa dizer que depois da morte é ruim. Fala para ele se converter lá, para não vir aonde eu estou, porque eu estou preocupado com meus 5 irmãos que estão lá. Jesus contou isso. Você está entendendo aqui? Aí Abraão falou: olha, não podemos. Lá tem os profetas, até falou de Elias, tem Moisés, tem todos os profetas que estão lá fora. É lá que se converte. Diga assim: tem que se converter vivo. Até aqui tudo bem. Guarda isso aí, guarda tudo isso que eu contei. Agora eu vou começar a pregar. Vocês guardaram isso? Do lado estava quem? O seio de? Então diga: seio de Abraão. Lugar de tormento. Diga assim: abismo no meio. Irmãos, eu preguei domingo na igreja 7. E domingo foi o domingo de Ramos. Quem já foi católico aí? Eu nunca fui. Não tem vergonha não. Se você aceitou Jesus, você já foi católico, que entendeu que a igreja católica tem a missa. Talvez alguém que foi. Como que é a missa do? Oi? Fala mais alto. Então, domingo de Ramos foi Jesus. Ele morava na região da Galileia. A Galileia é um estado em Israel que fica nas regiões baixas de Israel. Jerusalém, a capital, era o lugar mais alto.
Então o ministério de Jesus foi compreendido, todos os milagres, tudo lá em Samaria, Cafarnaum, Tiberíades, toda essa turminha de cidade aí, é tudo na Galileia. Então Jesus morava em Nazaré, que é na Galileia. Aí chegou a hora dele cumprir todo o propósito que Deus deu para ele na terra. Aí ele subiu para Jerusalém, porque para ser crucificado tem que ser bem alto, todo mundo tem que ver, o mundo tem que saber que Jesus morreu. Então ele sobe para Jerusalém. E domingo passado, segundo a cronologia, nós estamos 2.040 anos depois, Jesus entra dentro de Jerusalém montado em um jumentinho. Ele entra em Jerusalém montado em um jumentinho, anunciando e proclamando que ele era rei. Mas não é um rei, é um rei político. Ele estava falando que estava entrando ali o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você pode acreditar por causa disso? Isso foi domingo. Ele entra em Jerusalém. Após ele se apresentar, a uma turma, os saduceus, os fariseus se reúnem e falam: temos que matar ele, porque nós temos um rei, e ele vai roubar a nossa religião. Temos que matar. Nesse período ele sai. E a Bíblia diz no capítulo 11 do Evangelho de João, que ele vai para um local no deserto chamado Efraim. Diga Efraim. Efraim. E ali ele começa a ensinar os seus discípulos. E ele fala: olha, que povo diz aí que eu sou? E aí eles falam: um diz que você é João Batista, outro diz que você é Elias. Ninguém acerta. Até que ele fala: olha, e vocês? Aí Pedro fala: tu és o Cristo, do Deus vivo. E aí Jesus fala: não foi carne nem sangue que o revelou, mas foi o Espírito Santo de Deus que revelou para você. Também sobre este pedaço de pedra, por essa pedra, pedaço de uma rocha, você é um pedaço de uma rocha, mas eu edificarei a minha igreja sobre a rocha que sou eu, e as portas do inferno não prevalecerão. Diga assim: as portas do inferno não prevalece contra a igreja de Cristo. O que você entende por isso? Que a igreja tem que avançar. O mundo está cheio de inferno. Não é que o inferno vai vir aqui, não. O inferno não entra na igreja. É a igreja que tem que entrar lá no prostíbulo, que não existe mais. Agora virou tudo normal. Lá onde tem coisa ruim, onde tem crime, e a igreja tem que entrar e chutando: sai Satanás, Jesus chegou. Não há resistência contra o poder do Senhor Jesus. Aí tem gente que entende que Pedro, que Jesus falou que ele ficaria sobre Pedro. Tem um monte de gente que entende isso. Aí Jesus para e fala: vou mostrar para eles quem é Pedro. Fala: olha, foi lá em Efraim. Jesus começa a ensinar, fala: olha, está chegando a hora, eu vou subir para Jerusalém, eu vou sofrer pelos escribas e fariseus e os mestres da lei, e eu serei entregue nas mãos dos homens, e serei morto, mas ele sempre conclui dizendo: mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Diga assim: Jesus tem uma agenda. Ele falou, Pedro falou, Pedro já se achou a rocha, ele entendeu errado. Falou: Senhor, o Senhor nunca. Jesus falou: olha, não é ele. Pedro nem entende disso. É o próprio diabo. Diga assim: se o diabo usou o apóstolo dele, a gente tem que vigiar. Porque apóstolo nós não somos. Entendeu? Que negócio a gente tem que vigiar sempre. Jesus fala: apartai-vos de mim, Satanás. Jesus falou: Satanás, vai embora. Pedro fica, mas você vai embora. Quem está entendendo? Eu gosto de explicar a palavra. E aqui em congregação, eu dirigi a congregação ensinando: olha, eu sou professor, meu aluno nunca pode ser zero. Eu nunca dei uma nota zero quando eu era professor de matemática, porque eu sou chato. Eu explico e repito. Você lembra que o inferno tem dois lados? Então vamos seguir aqui, porque já passou dessa fase.
Os alunos sempre têm uma vaga lembrança. Nunca lembra tudo, tem uma vaga lembrança. Aí Jesus falou para os discípulos: eu vou morrer, vou ressuscitar. Mas ele fala de novo: vou morrer, vou ressuscitar. Lá em Efraim, era a semana da Páscoa. Era a semana da Páscoa. Nessa semana ele passa em Betânia. Lázaro tinha sido ressuscitado por Jesus. E lá na casa de Simão, ele entra na casa de um homem chamado Simão. Eu não sei quem que é Simão. Diz que ele era o leproso. Diga: Simão o leproso. Simão o leproso. Então, ele tinha a gente aprende com essa lição que nós não podemos colocar estigmas nas pessoas. Aquele irmão que é tribuloso, aquela irmã que só dá problema, a Bíblia ensina que não pode. O homem chamado leproso, ele era leproso? Não, porque ele não podia. O leproso tinha que ficar fora da cidade. E ele serviu um jantar para Jesus. O Simão o quê? Simão o quê? Porque falaram que ele era leproso, mas Jesus já tinha curado, então ele queria celebrar. E Jesus entra na casa dele. E Maria pega um vaso de alabastro. A Bíblia fala que tinha aproximadamente meio litro de perfume, que tinha o valor de 300 dias de salário de um trabalhador. Vamos imaginar o salário mínimo. Um ano de salário mínimo dá quanto? Se 10 meses dá 1.512, mais 1.500 vai dar 15.200, 16.000, 17.000, 18.500. Se fosse salário mínimo, o trabalhador ganhasse. E ela pega meio litro, olha aí para mim, e quebra. Ela falou: quebra porque eu não quero deixar uma gota. E derrama inteirinho na cabeça de Jesus. O que você pensa? Maria, ela falou: o que eu posso oferecer a Jesus? Maria ofereceu o melhor que ela tinha para Jesus. E os discípulos falaram, o Judas, que estava de olho no dinheiro, falou: olha, querendo roubar, tinha que pegar esse dinheiro de 18 mil reais e dividir com os pobres. Aí Jesus fala: olha, os pobres sempre tereis entre vós, eu porém é por pouco tempo, e eu quero vos dizer, ele está anunciando a sua morte, ela me ungiu para a sepultura, e o nome dela será pregado nos lugares pobres, nos lugares velhos, nos lugares ricos, porque essa mulher ofereceu o melhor para mim. Maria era uma mulher madura. Todas as vezes que alguém quer fazer as coisas melhor para Jesus, a primeira coisa que ele encontra é oposição. Diga assim: todas as vezes que queremos fazer o melhor, aparece crítica, inveja, oposição. Mais uma vez: crítica, inveja, oposição. Mas Maria não ligou para as críticas, não ligou, ela pegou e continuou ungindo a cabeça de Jesus, ungindo os pés de Jesus, chorando, porque ela não estava preocupada, ela queria fazer o melhor. Você trouxe o melhor. Quem trouxe o melhor para Jesus? Porque você está rendendo a glória, porque você está rendendo a adoração. Faça o melhor, porque o melhor é abençoado, o melhor é reconhecido, o melhor é valorizado. Não tem jeito. Começou a fazer o melhor, você tem que continuar. Se você se unir com quem critica, você perde. Satanás que usa pessoas. Quem está entendendo? Isso tudo na semana. Até que chegou quinta-feira. Quinta-feira Jesus volta para Jerusalém. Celebra a ceia. Diga assim: na quinta-feira Jesus celebra a ceia. Diz que é a Páscoa. É a Páscoa. Diz que é o dia da Páscoa em Jerusalém. Fala assim: Páscoa. Que dia que foi?
quinta-feira. Aí chega a sexta. Jesus está de madrugada no Getsemane. No Getsemane. Eu passei lá, irmãos. Eu desci o jardim do Getsemane para entrar dentro de Jerusalém. São muitas plantações de oliveira. Oliveira é pé do quê? Azeitona. Irmãos, ali embaixo tinha uma fábrica. Então, os donos daqueles olivais recolhem aquelas oliveiras, aquelas azeitonas, e eles levam naquela empresa e eles colocam dentro de uma prensa. E aquilo vai prensando, e vai escorrendo o azeite. Depois que eles dão a primeira prensa muito prensado, eles pegam e juntam tudo de novo. E aí eles vêm e prensa pela segunda vez, vai prensando, e vai correndo o azeite. Depois eles vêm para a terceira e última prensa, que é aquela maior prensa mesmo, que já está quase tudo esgotado. E eles vêm prensando. Diga assim, prensando. Jesus entra embaixo daquela oliveira. Estava ele, Tiago, Pedro e João. Falou: espera um pouquinho aí, eu vou orar. E ali o Senhor Jesus Cristo começou a ser prensado, como se fosse uma azeitona. E a prensa era tão forte que ele clamava: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E ele começou a chorar naquele lugar. Eu fui lá, eu estou falando a verdade, eu tenho foto lá. E os poros dele começaram a se dilatar de tanta angústia. Como diz a palavra de Deus: uma espada transpassará a sua alma. Ele estava sendo prensado. Por quê, pastor? Por sua causa. Porque você pega hoje, pede perdão e perdoa. Pega hoje, pede perdão. Pega 100, pega 1000, pega 2000, pega 3000, pega 4000. E ele não fala: chega de pecar. Porque a graça não tem altura, não tem largura, não tem profundidade. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Esse lugar daqui. Mas o Senhor trouxe salvação. Saiu sangue nos poros, começou a sair sangue, até que o amanhecer de quinta para sexta, chega Judas. Diga assim: o traidor. Não precisava, mas ele foi lá, deu um beijo. Diga: o traidor. Beijo. Deu um beijo. Jesus olhou para ele e falou: amigo. Diga assim: por quê? Eu vi um pregador chamado Samuel Chagas, pastor de Taubaté, pregou muito aqui por nossas igrejas. Ele falava: eu tenho muita curiosidade, quando eu chegar no céu, eu quero chamar Jesus e falar: Jesus, por que o Senhor chamou Judas, sabendo que ele estava traindo o Senhor, de amigo? É porque ele não era servo, ele não era da família, ele era um amigo do Evangelho. Ele gostava de sentar na igreja, de ser abençoado, mas ele não se comprometia com a fé, com a oração, com o serviço, com as coisas da casa de Deus. Ele só ia pelo benefício. Irmãos, eu tenho um conselho: não venha por causa de benefício, venha por causa de Jesus. Jesus canta, Jesus é maravilhoso, Jesus é glorioso. Se você veio hoje aqui para ver, eu falar: olha, amanhã vai acontecer, eu não vou falar. Eu prego Bíblia. E eu estou trazendo profundidades que talvez nunca ninguém pregou para você. Esse poço não tem fim. Depois que Judas beijou Jesus, veio 4 quadernos de soldados. Significa isso: 4 mais 4 mais 4 mais 4. Com varapaus, com espadas,
com lanças e prendem Jesus. Olha aí, se aproximam e Jesus fala: a quem você buscais? Quem que vocês buscam? De um comandante, era dos 16 soldados. E eles respondem: Jesus Nazareno. E Jesus fala aquela palavra: eu sou. Essa palavra. Capacete caiu para lá, o cantil caiu para cá, a espada caiu para lá e o soldado caiu para cá. Eles envergonhados acordam assim, levanta, pega a espada, se veste de novo, se alinha, o comandante dá sentido, cobrir, firme, posição. E Jesus olha e fala: a quem buscais? Jesus Cristo Nazareno. Ele fala: eu sou. Na presença do Senhor Jesus Cristo, a doença tem que ir embora. Na presença do Senhor Jesus Cristo, a tristeza vai embora. Na presença do Senhor Jesus Cristo, a angústia vai embora. Na presença do Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui. O eu sou está aqui. Cai por terra todo mal, cai por terra toda tristeza, toda decepção, porque o eu sou está aqui. Você pode glorificá-lo. A igreja continua prestando atenção. Jesus fala: agora vocês podem me levar. Aí Dom Pedro fica nervoso, pega da espada e arranca a orelha do soldado. Diga assim: ainda bem que Pedro é ruim de botaria. Não, arrebentava a cabeça do soldado, mas ele era ruim de botaria, pegou sua orelha. Jesus para e fala: Pedro, não é para isso que eu vim. Diga assim: igreja, não corta a orelha. Mais uma vez: igreja, não corta a orelha. Igreja, cola, cura orelhas. Se você vê alguém reclamando, alguém querendo alguma coisa, fala: irmão, igreja não. Nós somos salvos, nós viemos aqui para brilhar, nós viemos para amar, nós viemos para socorrer, nós viemos para abraçar, nós viemos para reconhecer, nós viemos para valorizar pessoas. Esta noite o Senhor está aqui para curar a sua orelha ferida. Mas você acha que Jesus ficou triste por Pedro cortar a orelha? Pergunta: por que Pedro cortou a orelha, pastor? Porque ele amava tanto Jesus. Ele amava tanto que ele era capaz de cortar a orelha, cortar a cabeça, pescoço por Jesus. Eu estava, só uma ilustração, eu estava lá na nossa sede em Madureira, ainda era jovenzinho, e nós temos um presidente da convenção nacional chamado Bispo Manuel Ferreira. É o presidente do Brasil inteiro, ele que dirige a nossa igreja. E chegou uma pessoa lá, um irmãozinho lá na porta, e falou: eu não gosto desse homem. Começou a falar mal do presidente no corredor da igreja lá de fora, uma igreja muito grande, linda. E aí o outro chegou: não fala mal do meu presidente, não fala mal. E começou a discussão. E sabe o que aconteceu, irmãos? Os dois saíram rolando, um porque não queria que falasse mal, outro porque queria falar mal.
E o pastor estava dirigindo a reunião de obreiros lá dentro. E ele chamou, vou citar o nome dele, chamou Isaías Ferreira, era um filho de criação. Brigou com outro. Falou, ele é meu pai de criação. Aí falou, o que está acontecendo lá fora? O Isaías Ferreira, seu filho, está batendo o outro pastor lá. Traz o Isaías aqui. 2.000 pessoas sentadas. Ele falou, Isaías, você está excluído. Quem ensinou você a brigar por causa de mim? Eu não preciso de briga, eu tenho Deus que cuida de mim. O que ele fez com Isaías? Excluiu. Porque estava defendendo ele. Não preciso disso, Deus me defende. Não precisa brigar com os outros. Aí excluiu. E continuou a reunião. Sai daqui, está excluído, vai embora. E aí continuou a reunião, chegou na hora do almoço. Aí ele falou para o irmão, chama o Isaías lá. Aí ele entrou na sala dele, chamou Isaías, vem cá, Isaías. Aí o Isaías entrou. O senhor me perdoe, mas pelo Senhor eu brigo quantas vezes for necessário, porque o Senhor cuidou da minha alma. Ele falou assim, ó, só para você não está excluído, porque a maioria das pessoas querem mesmo acabar comigo. Eu só falei aquilo porque tem um monte de povo aí. Você continua sendo pastor, eu amei, mas você gosta de mim. Jesus falou, Pedro, não é cortando, é colando. Diga, não é cortando, é colando. Depois que Jesus ressuscitou, o que Jesus fez com Pedro? Pedro, tu me amas? Não está excluído não, apacenta minhas ovelhas. Jesus olhou para os dois, só tinha um que ia até a morte para defender ele. Quem está entendendo a mensagem aí? Enfim, Jesus foi condenado pela igreja. Diga assim a igreja. Condenou Jesus. Irmãos, depois da condenação, diga, foi ontem. Depois que Jesus ter sido condenado, ele sofreu 40 chicoteadas, diga 40. Irmãos, o chicote ele tinha uma parte de madeira, e depois ele tinha um couro, como se fosse um rei, e nesse couro tinha peças de metais e ossos de animais, amarrado, preso. Quando os soldados chegavam, aqueles soldados dos mais fortes do exército, tinham soldados de alta estatura, de média estatura e de baixa estatura. Então, o de alta estatura pegava e vinha e batia nos lombos, nas costas aqui, na parte superior, e batia com toda a força, Jesus. E quando aquele chicote batia, perfurava a pele de Jesus, aqueles metais. Os ossos entravam, e quando eles puxavam, saía um pedaço da carne de Jesus. Aí vinham os soldados de meia estatura para pegar metade das costas, e ele era treinado, ele vinha e batia. Depois vinha o mais baixo, depois ia revezando. Lá na Fortaleza Antônia, onde eu entrei, tem um piso quase igual esse assim. Está ainda registrado até hoje o jogo que eles faziam, tipo o jogo da velha. Quem ganhava era o próximo a bater Jesus. Aí ele vinha e com toda aquela força e ira, e cuspiam Jesus, e batiam, e as costas dele foi toda criando feridas, arrancando a carne, o sangue foi caindo, os músculos começaram a se contorcer, Jesus começou a perder a mobilidade. E ele começou, o que eu estou falando foi ontem, eu estou pregando sobre a Páscoa, eu estou pregando sobre o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, nesse momento, lá dentro desse ambiente que eu falei para você, eu trago um copo aqui, que de um lado estavam os salvos, do outro, lá estava Jó, dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará, e virá nos socorrer.
sofrendo. A Bíblia diz assim, no capítulo 53 de Isaías, o profeta Isaías: verdadeiramente Ele foi moído pelas nossas transgressões, verdadeiramente Ele foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz caiu sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Depois de tantos ferimentos, colocam uma tora de quase 3 metros nas costas dele, aquela haste da coroa, e ele tinha que subir 700 metros no caminho da Via Crucis, ou seja, do Gólgota. Jesus já não tinha mais mobilidade para caminhar. Ele andou mais ou menos 300 metros, tem a marca lá, eu subi a Via Crucis. Tem um local onde ele caiu pela primeira vez, fica um grupo de soldados protegendo, que vem gente do mundo inteiro só para fotografar. Aí ele anda, de repente está com pouca mobilidade, de tanto que ele sofreu, ele cai. Por sua causa. O amor vencendo o ódio com dor. Por mim, por você. Ele reúne força porque ele precisava me salvar. Se Jesus não descesse, não teria salvação. Todos nós estaremos condenados ao inferno. Ele reúne força. Pai, me ajuda. Ele vai, se levanta, anda mais um pouco e desmorona, e não consegue mais se levantar. E aquele carrasco, aquele soldado vê um homem de pele negra, forte, chamado Simão Cirineu. Fala: Cirineu. Cirineu quer dizer preto, negro. Ô Simão, negro, ajuda ele. A figura do Cirineu é a figura do Espírito Santo. Quando você não tem força e você clama a Deus, Ele vem para te socorrer. Quando você não consegue mais, você está caindo, fala: Senhor, eu não consigo mais ir para a igreja, minha fé esfriou, o Espírito Santo vem. A gente abre a palavra, como diz em Romanos: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Vem o Espírito Santo e pega você pela mão e fala: vamos mais um pouco, você já andou mais do que tem para andar, está chegando a hora, vamos! Aquele Simão Cirineu chega, pega aquela tora, segura aqui, pega nos braços de Jesus Cristo, vem cá, pega nos braços de Jesus Cristo, ele está caído, levanta e fala: nós precisamos ser salvos. Pega a tora aqui, pega Jesus e vai levando Jesus. Jesus não está aguentando, mas não, nós precisamos ser salvos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, glorifica o nome de Jesus Cristo, glorifica o nome de Jesus Cristo. Lá já tem a haste da cruz. Eles pregam a haste da cruz, que fora construída para Barrabás, que tinha um corpo maior do que Jesus. Agora eles deitam Jesus, estica o braço direito, pega um cravo desse tamanho, pega uma marreta, e eu escuto bater e coar. Um silêncio mortal. Como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matador. Não abriu a sua boca. Fura a mão direita, aí a mão esquerda não alcança, eles esticam. Furam a mão esquerda. Agora a dor é do lado direito, do lado esquerdo. Fura os pés. Agora alguém levanta, 2 soldados levantam aquela cruz. E quando tem aquele buraco, aquela cova, que ele solta, que desce aquela madeira que bate, dá um solavanco no corpo de Jesus, e ele fica asfixiado. Diz o profeta: ó vós que passais pelo caminho, vede-se
sente a dor como a minha dor. O sangue respingando. Por você. Por você. Por mim. Agora uma súplica, uma súplica. Ricardo, uma súplica. Na cruz, Jesus abre sua boca e dá 7 palavras. Primeiro que vê aqueles que o crucificaram, que o bateram, que o cuspiram, que ficaram coroas. Ele fala: Pai, aqui não tem espaço para ódio, não tem espaço para raiva. Perdoa-lhes, primeiro brado, porque não sabe o que faz. E que a igreja só perdoa. Ele falou: se o teu irmão pecar contra ti 70 vezes, 7 vezes no dia, perdoe. No dia. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Glória a Deus, aleluia. De repente o ladrão fala assim: tu és o Cristo, desce da cruz. Aí tinha um outro que falou: você não vê que nós pecamos? Ele não, ele é um santo. E olha para Jesus e faz uma oração: ladrão, diga bandido. A igreja fica em pé. Eu não acabei a pregação, não. Quero que você circule o seu sangue, porque ainda está 6. Eu vou pregar, irmãos. Começou 6, me deu oportunidade e vai até as 11. Renova as forças aí. Faz assim, ó: glória a Deus. Diga assim, ó: Jesus, me faça crescer. Então cresce assim, estica bem, cresce. Crescer. Mais uma vez, crescer. Mais um minutinho em pé. Não queira sentar, não. Em pé. Jesus, aquele solavanco, ele pega e fica asfixiado. Ele dá o primeiro brado: perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Aí o ladrão começa: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus traz a primeira revelação. Diga assim: após a morte. Mais uma vez: após a morte. Temos consciência. Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Diga: paraíso. Mais forte: paraíso. Aleluia. Santo Deus. Falei que aqui era Sheol. Jesus não falou: hoje estarás comigo no seio de Abraão. Lembra da primeira explicação? Jesus não falou: hoje estará comigo no seio de Abraão. Agora não é mais Abraão, agora é o Salvador. Vai estar comigo no? Diga: paraíso. É no céu. Terceiro, Jesus tem sede. Ele fala: tenho sede. Aí eles vêm e colocam vinagre na boca dele. Ele não bebe. Depois ele fala: dali Maria. E Jesus cuidava de Maria. E ela estava ali olhando para ele: mãe. Ele falou: você não vai ficar desamparada, Maria. É um dos pratos. João, ela agora é sua mãe. Toda a responsabilidade eu transfiro para você. Diga assim: Jesus, cuida das viúvas. Mais uma vez: Jesus ama e cuida das viúvas. Você pode glorificar esse Jesus. Maria era viúva. Falou: João, você vai cuidar da Maria. Agora é com você. Mas Jesus estava sentindo-se só, porque ele estava vestindo o seu pecado. Aí ele dá um brado na cruz: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Deus virou as costas para Jesus.
Porque ele estava vestindo esse pecado que você pecou ontem, pecou hoje, todos os pecados que nós pecamos, eu também. Ele estava vestido, então Deus não tem pacto com o pecado, Deus não pode suportar. Jesus estava vestido por minha causa e por sua. A gente só aceita por Deus porque Jesus ficou na frente. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Depois ele fala assim, o penúltimo brado: está pago o preço. Isso era quase 3 horas da tarde, desde as 9 da manhã que estava na cruz. Está pago o preço, está consumado. É o sétimo brado, sexto brado, o último brado. Ele disse assim: morte, eu sou superior a você. Você não pode tocar em mim. Eu estou esvaindo de sofrimento aqui, mas você não vai tocar em mim. Ele fala: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A palavra de Deus diz: expirou. Até aqui tudo bem? Nesse momento, após a morte do ladrão, sabe o que aconteceu? Jesus entra no céu. Jesus entra no céu. Tenha paciência, irmãos. Ainda tenho quanto tempo? Ainda tenho mais 20 minutos para pregar. É só hoje. Vai guardar essa mensagem. É longo, mas tem que guardar. Diga: Jesus entra no céu. Acompanhado. Diga: acompanhado. Ele não entrou acompanhado do apóstolo Pedro, do apóstolo João, do Tiago, do apóstolo Paulo. Sabe acompanhado de quem? Do pior bandido que estava condenado por crimes do lado dele, mas entregou a vida para ele, creu nele no último segundo da vida. Eu tenho um conselho: no último segundo da vida, se você tiver oportunidade, lembre de Jesus, fale com ele, clame a ele, porque no último segundo esse homem entregou a vida para ele e saiu do inferno e entrou no céu. Eu posso imaginar a cena, João Batista. Eu posso imaginar a cena. Lá está o trono. Lá está o Deus glorioso sentado no trono. Lá estão os querubins cantando: santo, 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 santo. De repente chega aqui na entrada dos céus. Os anjos veem: Jesus chegou, cumpriu a obra. Os anjos se posicionam, os milhões de anjos se posicionam, criam um corredor. Eles ficam que nem uma ala. No militares não tem um negócio chamado ala, aonde os militares, na sua melhor farda, fica na posição de sentido. Quem tem espada, põe a espada aqui para a autoridade maior passar. Então ficou um corredor, os anjos perfilados. Deus se levantou, os anjos se levantaram, porque Jesus chegou, a obra já estava completa. Ele entra, mas ele entra marchando, e ele entra marchando, e entra marchando do lado dele, entra marchando do lado dele, um bandido, um ladrão, um homem que pecou, um homem que matou, um homem que roubou, entra no céu marchando, 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 marchando. E alguém perguntava: quem é esse? É o João? É o Pedro? É o Tiago? Não, é o bandido da cruz que entregou a vida para Jesus e não doou graça. Diga: eu quero entrar nesse lugar. Você pode glorificar. Assente-se. Assente-se. Entrou marchando. Você glorifica Jesus. O amor de Deus perdoa o mais indigno do pecador. Pode ser bandido, pode ser traficante, pode ser prostituta, pode ser homossexual, mas entregando a vida para Jesus. Paulo diz assim: ó profundidade da riqueza, quão incontáveis, quem
contou o tamanho da tua glória, porque não há largura, não há profundidade, o amor de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima e nem para baixo, a solução para o pecado, tudo tem perdão, só basta se arrepender. Foi sexta-feira, diga sexta-feira. Que dia que é hoje? Aí, sabe o que está escrito em Efésios, capítulo 4? A palavra de Deus diz que o mesmo que subiu, desceu, diga desceu. Mais uma vez, desceu. Mais uma vez, desceu. Agora Jesus está lá no céu, deixou o ladrão da cruz lá. Sabe esses 3 dias que Jesus ficou na sepultura? Diga 3 dias. Eu estou pregando só por causa de hoje. A palavra de Deus diz no capítulo 4 de Efésios: ele desceu ao mais baixo, ao centro da terra. E lá a palavra diz que ele pegou a chave da morte. Falou: morte, você não tocou em mim. Eu vim aqui porque eu nunca pequei. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você não tocou em mim, morte. Dá essa chave que o homem te deu. Daqui, morte. Chegou no Satanás, estava com a chave do inferno na mão. Você lembra que eu falei, inferno? Ele chegou e falou: Satanás, você está aí na sua pobre e humilde casa, dá essa chave para mim. Agora ele chegou no seio de Abraão e falou: Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Davi e todos os demais, vamos comigo para o paraíso. Você pode glorificar a Deus. É lá que Satanás se levantou contra Jesus. É lógico que isso não é tão claro, não é assim, mas a palavra de Deus diz que ele pisou a cabeça de Satanás e pegou a chave da medíocre casa de Satanás, que é o inferno. E agora, onde está Abraão? Onde está Isaac? Onde está Elias? Onde está o Davi? Onde está o Lázaro? Onde estão todos aqueles? Diga: paraíso. E aquele espaço lá, no lugar de espera, diga: está vazio. Mais uma vez, está vazio. Você sabia disso? Você viu quanto tempo eu estou aqui só para ensinar isso? Sabe por quê? Porque foi hoje, sexta-feira, que Jesus fez isso. Foi exatamente nos 3 dias que ninguém viu Jesus. Jesus estava trabalhando, porque Jesus não para. Ele diz: o meu Pai trabalha e eu trabalho também. Aleluia. Diga: Jesus foi lá buscar Abraão, Isaac. Eu imagino o Jó. Você lembra que eu falei do Jó? O que Jó falou? Eu sei, e por mim. Jó tinha uma fé tão profunda que ele estava lá no seio de Abraão e falava: olha, porque Jó, quando ele falou isso, irmão, não foi assim um falar só, não. Ele falou: ah, se eu pudesse esculpir em rochas, eu pudesse escrever o tamanho da minha fé, da minha esperança, se eu pudesse gravar, se eu pudesse escrever uma pedra, eu escreveria assim: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Jesus vai descer, eu sei que Ele vai me resgatar. O mesmo Jó disse assim, ó: porque há esperança para a árvore, mesmo que cortada, ao cheio das águas, ela se levantará. Eu quero dizer que tem esperança para você, tem esperança para você, tem esperança para você, tem esperança para você, tem esperança. Irmãos, Jesus levou tudo para o céu. Eu não posso pregar mais, mas a Bíblia fala, só para eu encerrar, porque o restante da pregação é amanhã. Que amanhã que eu tenho que Jesus ressuscitar. Eu não vou ressuscitar Jesus hoje não.
Todo mundo sabe que ele está vivo para sempre. Aleluia. Mas eu estou pregando sobre o pastor, estou pregando todos os fatos de cada dia, de que aconteceu, para você pensar e chegar na sua casa e pensar: olha, hoje o inferno perdeu. E eu ganhei. Agora ele diga assim: hoje a morte perdeu. A morte perdeu. Irmãos, eu li aqui, olha, que viu grandes e pequenos que estavam na presença do trono, e a Bíblia diz que foi aberto os livros e o livro da vida, e a Bíblia diz que foram condenados todos aqueles que não foram achados seus nomes. Esse daqui não é ninguém que foi salvo. Esse é o povo que está lá dentro do lugar, aonde? Lá no Hades, no inferno, no lugar de espera. Então lá, e a palavra de Deus diz que que eu li aqui, ó, que o mar deu os seus mortos, que a terra deu os seus mortos. E a Bíblia fala que aí eles pegaram, Deus pegou o inferno, aquele lugar onde eles estão, e lançou dentro do lago de fogo e enxofre. Aí eles foram do lago de fogo. Aí foi para queimar. Aonde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. Isso vai acontecer depois do julgamento. Depois do julgamento. Mas por que o Senhor pregou isso? Porque eu tinha que mostrar que tem um lugar esperando quem não entrega a vida para Jesus. Mas quem entrega a vida para Jesus é o paraíso. É o céu. Você pode glorificar a Deus. Glorifica a Deus. Porque Jesus morreu para te salvar. Por isso que Paulo fala assim, capítulo 15, eis que vos digo o mistério, versículo 51, nem todos dormiremos, mas ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão. Está lá em Tessalonicenses 4. E depois os vivos subiremos, glorificando o nome do Senhor. E Paulo fala, e haverá no Coríntios capítulo 15, e haverá um cântico, diga um cântico, dizendo assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno? Os dois estavam ali dentro. A tua força. Diga assim: quem é salvo tem poder sobre a segunda morte. Porque a primeira é a morte física. Eu estou pregando aqui com um pouquinho de dor, diga dor. Exatamente nesse dia, há um ano, minha mãe estava deitada, Deus tinha um caixão dentro da igreja 7, e eu estava fazendo o velório da minha mãe, exatamente hoje. Mas eu não vim aqui porque Deus me deu uma consolação tão grande. Eu acho que vai. Porque na hora que ela estava ali nos últimos momentos, eu tive o prazer, a honra. Deus me deu esse prazer de falar: mãe, é muito difícil. Até aqui, mãe, eu vou te acompanhar a senhora, mas eu não consigo mais. Minha mãe estava deitada, eu estava olhando de frente para ela. Eu falei: mãe, vou pedir autorização para a senhora entregar a senhora na mão de um anjo. Tem dois anjos aqui que chegaram aqui. Tem um lá e outro aqui. Mãe, tem um aqui. Mãe, tem outro aqui. A senhora está vendo? A partir de agora eu entrego a senhora na mão, porque para outra senhora vai, eu não posso ir. Sabe o que é isso? Fé. Eu acredito naquela hora o anjo pegou ela na boca. Você lembra que eu falei que a alma não morre? Ela sentiu os anjos.
Ela subiu, ela subiu. Aleluia.